tema do nosso trabalho é Pandemia, requisição de bens e serviços do Estado. Bom, a requisição nada mais é do que uma forma de intervenção do Estado, esta que poderá se utilizar de bens móveis, bens imóveis e serviços particulares em caso de iminente perigo público. Diversas notícias têm sido publicadas a respeito de um suposto confisco e de desapropriações pelo Ministério da Saúde por meio de bens imóveis, produtos hospitalares e médicos necessários ao combate do coronavírus. Entretanto, ao contrário de constituírem um confisco propriamente dito, tais medidas configuram a chamada requisição administrativa, que está prevista na nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 25, que dispõe da seguinte maneira: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver algum tipo de dano. Além da Constituição, a requisição administrativa pode ser encontrada na Lei 8.080, de 1990, que é conhecida como a Lei do SUS, e também na Lei 13.979, que é uma lei que foi editada às pressas, em caso de urgência, em 6 de fevereiro de 2020, no ano que estamos nesse momento, passando por uma grande pandemia mundial. Essa lei, ela traz maior celeridade ao nosso momento, porque ela dispensa qualquer tipo de licitação para aquisição de bens, serviços e, de exemplo, citei um pouco sobre a Lei Nacional da Quarentena. A Lei do SUS será exemplificada um pouco mais adiante do nosso trabalho. Bom, dessa forma, podemos perceber a grande importância da requisição administrativa e compreender também que a sua finalidade é, sem dúvidas, proteger a sociedade em situações de iminente perigo público. Então, pessoal, vamos falar sobre duas modalidades de intervenção do Estado na propriedade particular. Nós temos a intervenção supressiva, que neste caso o Estado vai suprimir o direito de propriedade do particular em face de uma necessidade pública. Nós temos como exemplo a desapropriação. Temos também a intervenção restritiva. Nesta hipótese, o Estado vai limitar, vai condicionar o uso da propriedade por esse particular. Mas perceba que, diferentemente da primeira hipótese, não há que se falar em supressão do direito de propriedade. Tudo bem? Aqui nós temos vários exemplos. Nós temos o tombamento, temos a servidão administrativa, a ocupação temporária e temos também a requisição administrativa, que será objeto de nosso estudo. Vamos começar a falar sobre a requisição administrativa. E primeiramente, vai a primeira pergunta. O Estado possui legitimidade para requisitar bens? E a resposta é sim. E por quê? Pois está previsto, ou melhor dizendo, a requisição administrativa está prevista no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Além disso, o Estado vai se valer do seu poder de polícia da administração pública, previsto expressamente no artigo 78 do Código Tributário Nacional, somado a um dos princípios basilares da administração pública, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A próxima pergunta é: a requisição administrativa é dotada de autoexecutoriedade? E a resposta é sim. Mas o que é autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade consiste na possibilidade de o Estado requisitar bens sem que haja uma decisão judicial, no caso concreto. Ou então, sem que haja a aquiescência do particular. Tudo bem? E a próxima pergunta é: quais serão os bens que poderão ser requisitados pelo Estado? Nós temos os bens móveis e imóveis, que vão ser tratados mais à frente. Temos também a possibilidade de haver a requisição administrativa com relação a serviços, tanto de pessoas físicas ou jurídicas. A Lei 8.080 de 1990, que é aquela famosa Lei do SUS, traz uma hipótese para nós. Bem? E, por fim, há que se falar também em requisição administrativa de bens consumíveis.
Porém, aqui nós temos que abrir um parênteses, pois a doutrina vai diferenciar bens consumíveis fungíveis e infungíveis, ou seja, que são substituíveis ou insubstituíveis. Quando nós estivermos diante de bens consumíveis fungíveis, poderá haver a requisição administrativa. Por outro lado, se nós estivermos diante de bens consumíveis infungíveis, não há que se falar em requisição administrativa, mas sim em desapropriação. Bom, a Lei 8.080 de 1990 é conhecida como a Lei do SUS, mas ela também pode ser chamada como a Lei Orgânica da Saúde. Essa lei ela é responsável pela formalização, pela existência e pela organização de todo o Sistema Único de Saúde que nós temos no âmbito brasileiro. Essa lei ela foi criada através da oitava conferência que se teve no que se tratou do quesito da saúde. E dentro dessa mesma conferência foi dada abertura para a existência de uma seção que abordasse esse quesito dentro da nossa Constituição Federal. Segundo o que dispõe o artigo 196 da Constituição, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo medidas políticas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua proteção, promoção e recuperação. Sendo assim, essa lei ela versa justamente sobre essas condições de promoção, de proteção e de recuperação, além dela regular em todo o território nacional as ações de serviço, sejam elas tanto na área da saúde pública quanto na área da saúde privada. Essa lei ela também tem alguns princípios que a regem, sendo eles alguns a título de exemplo. A universalidade, ou seja, é o acesso universal que todos têm perante a esse Sistema Único de Saúde. A integralidade, que é o cuidado de um paciente como um todo, ou seja, se hoje eu for no SUS e chegar apresentando dor de cabeça, febre, ansiedade, seja o que for, o profissional que vai me atender, ele tem que dar uma atenção sobre os sintomas que eu estou sentindo. Ele tem que dar para mim um amparo, um atendimento. E também temos o princípio da equidade. Esse princípio, ele trata-se do tratamento igualitário para todos os pacientes, sem distinção, sem preconceito, seja você alto, seja você baixo, seja você magro ou gordo, branco ou negro. O tratamento ele tem que ser igualitário para todos. Sendo assim, essa lei ela aborda justamente esse quesito do atendimento às necessidades coletivas. Então, galera, eu vou falar um pouco sobre a aplicabilidade, né, da requisição administrativa no nosso ordenamento jurídico. Como nossos colegas falaram, ela poderá ser requisitada em caso de iminente perigo público, em estado de calamidade pública, né, que é como estamos vivendo hoje, né, por causa do coronavírus. Então, alguns exemplos que eu posso citar é que ela incidirá sobre a propriedade privada, né, como nos diz o artigo 5º, inciso 25 da Constituição, garantindo a indenização, caso necessária, né, de algum dano ou caso de algum deterioramento do bem. Então, como bens imóveis, podemos citar os terrenos, os estádios, leitos de UTI em hospitais particulares e construções em geral. Como exemplos de estádios, vamos supor que em São Paulo esteja faltando leitos de UTI. E a prefeitura requisita, né, a prefeitura, o estado, enfim, ela requisita lá algum estádio, como por exemplo o Allianz Parque do Palmeiras, né, que é uma propriedade privada, para usar aquele bem ali para construir UTIs temporárias, né, UTIs mais simples, tipo em forma de barracas, enfim, para tratar a população. E também como exemplo de bens móveis, vamos supor que tem uma empresa que tem milhares de UTIs móveis, né? E o Estado está precisando de algumas ali para transferir algumas pessoas para hospitais melhores, né? Que tem muitos hospitais que não tem UTI, como por exemplo Quintapeva mesmo, né? Região, eu acho que é um dos poucos hospitais, se não for o único na região que tem UTI. Então, como exemplo também podemos citar o decreto de Salvador, né? Que foi decretado em 11/3 agora, que requisitando administrativamente
hotéis, motéis e pousadas, especialmente para os moradores de rua, né? Para eles não terem perigo de se contagiar, enfim. Como não tem uma alimentação, uma imunidade boa, assim como as pessoas, né, que vivem normais, né, em residências. E também eles requisitaram administrativamente porque nessa época, né, quando foi emitido o decreto, estava para vir uma forte chuva na região lá. Então, ou seja, eles requisitaram para os moradores de rua e as pessoas que moravam em áreas de risco de desmoronamento, né, por causa da chuva. E também decreto de Curitiba, que foi emitido em 13/3. Requisitaram administrativamente, caso eles não conseguissem obter, né, normalmente via licitação, óbvio, né, que nesse caso, como é uma emergência, poderia ser dispensado ali, né, mas enfim, insumos, produtos, equipamentos e medicamentos, né, bem como EPIs, né, luvas, máscaras, enfim, para os médicos e hospitais. E também assistências hospitalares, né, que seria um serviço, daí no caso, os que eu citei antes eram produtos. Pois bem, chegamos então na parte final do nosso vídeo, na parte final do nosso trabalho. Gostaria de fazer uma breve retrospectiva daquilo que os colegas já, de maneira brilhante, já nos ensinaram. Pois bem, nós começamos então com a Ana Júlia nos dando breves noções introdutórias, noções gerais daquilo que seria o tema, daquilo que seria a requisição administrativa em tempos de pandemia da Covid-19. Caminhamos um pouco e o Guilherme falou então da requisição administrativa. Ele nos ensinou que existem duas modalidades de intervenção do Estado na propriedade particular, na propriedade privada, sendo a primeira a intervenção supressiva e a segunda a intervenção restritiva. Aprendemos que a requisição administrativa faz parte dessa segunda categoria, a intervenção restritiva. Caminhando um pouco mais, indo ainda mais adiante, a Ana Beatriz nos falou sobre a Lei do SUS, a Lei 8.080 de 1990, a conhecida Lei Orgânica da Saúde. E ela falou algo que para nós acadêmicos do direito, estudantes do direito, é muito importante e caro. Ela nos falou sobre alguns princípios que são basilares para essa lei, sendo 3 deles: a universalidade, a integralidade e a equidade. Caminhando já para o fim do tema, o Felipe nos falou sobre a aplicabilidade da requisição administrativa. Então ele nos falou dos momentos, das situações e sobre o que a requisição administrativa incidirá. Ele nos trouxe 2 exemplos muito importantes, que são os decretos 32.287, agora de março, do dia 25, da cidade de Salvador, decreto municipal da cidade de Salvador, na Bahia, e o decreto 407, de 13 de março, agora também da cidade de Curitiba, no Paraná. Então ele nos trouxe a teoria e terminou com a prática, mostrando aquilo que é a requisição administrativa no dia a dia forense. Pois bem, esse foi então o nosso tema, a requisição administrativa e a pandemia da Covid-19. Muito obrigado a todos.